Bem-vindos a um vídeo de história e social. No vídeo introdutório, começando desde as raízes mesmo dos povos da região, conhecido como que interfere hoje em dia, né, da humanidade de pré-história e história. Nas idades antigas e remotas, os povos sumerianos, começando os sumérios, né? Povo que se estabeleceu na região onde no continente da Ásia, na região do Oriente Médio, na Mesopotâmia, dos dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Primeiro lugar realmente bem favorável para se estabelecer. Primeira base como civilização, não como os caçadores e coletores, já passando desse período de milhões, centenas e dezenas de milhares de anos, passando também do período entre 10.000 a.C. a 6.000 a.C., começando em 5.000 a 4.000 a.C., quando começa a ter a abundância dos povos sedentarizados, fixados em terra, com as primeiras comunidades mais complexas que formam a primeira base de civilização na região, no contexto geopolítico na Mesopotâmia, conhecido também como o país do atual Iraque. Tem essa raiz bem antiga. Também estou num contexto que realmente contribuiu bastante com a base de civilização de humanidade que está no mundo todo hoje em dia. Começando aqui, sumerianos habitando essa região, segundo marcado pela característica de cidades-estado, né? Todo o sistema dos grandes cidades-estado, com todos os grandes sistemas de grandes habitações, dos arquitetura realmente bem desenvolvida, com as primeiras artes talhadas com as pedras e os primeiros metais como o bronze, as tecnologias na época com aquele crescimento todo, bastante intercâmbio, e também posteriormente com outros povos de fora, no sim, também muito forte sentido de comercialização bem abundante entre eles, bem abundante uma comercialização de todos os produtos, realmente no contexto da época e posteriormente, um grande que ajudou destacar a destacar na região comercialização forte, todo produto de venda, de capital, de geração de riqueza, de moeda, e faz parte do contexto bem assim, bem forte mesmo, bem vivo dessa civilização, e que faz parte de todo o contexto socioeconômico, histórico e de conflitos com outros povos, agricultura base, mas a agricultura bem evoluída, solidificada, que também foi se espalhada para vários outros povos necessitados, né, outros povos da região em volta também, com a expansão também do povo, vem o desenvolvimento agrícola bem sólido, que ajudou a moldar onde é a região do crescente fértil, região do Oriente Médio, também entre a Síria, os povos que viram entre a Síria, o Iraque também, relação com outros povos arcádios e outros povos também, os egípcios, também contato entre eles durante períodos entre 4.000 e 13.000 antes de Cristo, o período da datação, e com outros povos onde eram os Elon, que era um povo que habitava a região do Irã,
antes dos povos medos e persas, com todo as massas de povos coletivos. Também lá se encontra a primeira base como do calendário. No calendário também se desenvolve os primeiros calendários e também a primeira escrita, que é uma escrita essencial, a escrita cuneiforme, que realmente em si é bem em volta de muitos símbolos, pelo que eu me lembro, em volta de muitos símbolos, e realmente é uma língua que não é decifrável hoje em dia. É uma língua usada, desenvolvida e também entre os povos dali, só que bem ali. Só que como esse povo realmente sumiu entre 2000 a.C. até 1800 antes de Cristo, se perdeu bastante realmente o entendimento sobre essa escrita. A cuneiforme realmente em volta de muitos mistérios, ainda incompreensível, ainda necessita de muito estudo, de, de muita investigação, ainda no sentido realmente bem de historiador, para realmente conhecer o que tem mais além, né? Porque realmente ainda há muita pouca informação sobre os sumérios. Eles viveram num período entre 5.000 até 1800 a.C., pelo menos. Tem um período de muito tempo, de milênios, só que de milênios, realmente tem registros entre eles, entre os outros povos que aí se encontra, mas realmente tem muita coisa essencial que ainda precisa ser decifrada, muita coisa que ainda estão ainda, e realmente cada ano se descobre coisa realmente nova sobre eles, e todo progresso realmente de riqueza comercial também garantiu também grande incentivo a desenvolvimento estrutural de base de uma civilização, como os próprios os rios, as barragens. Se constrói também primeiras barragens, primeiros sistemas hidráulicos também, que realmente pode se considerar bastante complexidade entre período e também para evitar as cheias, que realmente também que destruíam regiões em volta, que também tinham cheias que acabavam destruindo em volta. Então se constrói também um sistema bastante inteligente sobre eles, para garantir, né, a essência também, como povos politeístas, contando vários deuses, mas em especial se destaca a deusa está ligada à fertilidade, à energia, à força feminina, e com volta de muitos símbolos. O culto também, como vários outros, é um exemplo. E também os primeiros sumerianos, também com as primeiras cidades realmente grandiosas, né, que eram realmente divididas. Não era realmente nada unificado entre cidades-estados, mas se destaca a cidade de Uruk, na região da Suméria Grande, que era como realmente comprada Babilônia. A Babilônia, que garantiu também a supremacia sumeriana interna e externa entre outros povos em conflito, em expansão também. Garantiu uma supremacia que durou até 2000 antes de Cristo já.
pegando o declínio, já pegando o declínio desse povo. Então, então foi isso sobre os Sumérios, um contexto bem base e geral sobre os povos da região da própria Suméria. Posso abordar posteriormente um assunto bem mais abrangente com mais fontes posteriormente. Então é isso.